Depois, esse trabalho aqui, então, é quando eles instituem as regras de Feynman para calcular com teorias de ambientes. Depois tem um trabalho aqui do Slavnov, que se chama Word Identities. Engaged Theories. Esse trabalho está publicado no Theoretical. Oi? O livro tem muita coisa, aquele, talvez eu te mostrei do que o Rust, que sim. 50 anos de Engaged. Isso, aquele livro é fantástico, é verdade. Aquela reunião naquele livro ali, 50 anos, isso, de News, 10, anos 72, página 99. Então, esse paper aqui é quando então, o Slavnov faz a versão das identidades, que na verdade depois passaram, ele chamava de Word ainda, mas depois passaram a se chamar Slavnov. E aqui é o paper do professor Taylor. A questão é retomada pelos dois na mesma época, né? O Taylor publicou o artigo dele que se chama Word Identities também. O Taylor, não aprendi a identidade com ele, mas ele me levou para Punting, em Cambridge. Ele tinha a fotografia de remador. Assim. Daquela regata famosa? Não, Punting, que é, sabe com aqueles barcos? Que tem um remo muito grande. Assim. Eu sei que tem retrato de Cambridge, né? E não tem regata para aquilo. Não tem regata não, né? Mas aquilo normalmente, se for uma pessoa como a gente, assim, que não. Sei. Não é tão fácil lidar para remar com aquilo, entende? Sei. E ele se achava um especialista. Um remo grande, sabe? Esse é o trabalho do Taylor. Então, a partir daí que essas identidades passaram a se chamar identidade de Slavnov. Taylor, na verdade, ele estava falando sobre... Isso aí é bom para o filme, isso aí Então tá, esses aqui são os trabalhos fundamentais. Com esses trabalhos aqui a gente tem as regras de Feynman e as identidades de Slavnov. Agora, os trabalhos... assim, pega um canto trabalho fundamental aqui, renormalization. Agora na parte de renormalização, renormalization of gate theories. Então, os trabalhos mais relevantes, o trabalho que dão todo o desenvolvimento da área, né? Isso tudo, tudo nesse período, 67 até 72. Aí, né? Então, o trabalho fundamental, primeiro, é o trabalho que foi uma parte da tese de doutorado do Toff, né? Esse trabalho aqui do Toff, que é o Nuclear Physics, B33, ano 71, página 173. Então, ele faz esse trabalho aqui, ele faz a renormalização de Young Mills sem massa. Ele considera realmente o trabalho de Young Mills dele, o trabalho de 54 de Young Mills. Aí depois ele faz um trabalho que ele vai começar a estudar a questão da renormalizabilidade com a massa. Então, esse é um trabalho do Toff, também em 71, esse Nuclear Physics, B35, ano 71, página 167. Esse aqui, ele chama de Lagrangianos, vamos colocar assim, Lagrangianos, renormalizados. Pirâmides massivas. Agora discute a questão da massa. Depois, no trabalho, finalmente, dele com Veltman.
Physics, B44. Esse trabalho aqui fala que eles começam regularization. Ele faz a regularização e a renormalização. Isso é regularização. Renormalização. E ônibus. Depois tem uma série de trabalhos, aqueles que eu falei com vocês, do PWI. Dos anjos, tá? Então, são 4 papers que eles fazem, né, com esse título geral aqui. Spontaneously. E aí é quando eles trazem a questão da quebra espontânea. Spontaneously broken gate symbols. Essa série de trabalhos aqui foi feita da seguinte maneira. Primeiro eles fazem um PRD em 72. Onde eles lançam, vamos dizer assim, os preliminares. Define a teoria clássica, o que é a quebra espontânea da simetria e assim vai. Depois, em seguida, eu fiz o review D5 ainda. Também é um volume. Eles vão falar só da renormalização. Depois, vou falar da equivalência. Finalmente, um paper um pouco posterior. Então, esses papers aqui é só para a discussão da quebra espontânea da simetria, quer dizer, teorias que eles mostram a questão da renormalizabilidade, mostram que a quebra espontânea mantém a renormalizabilidade, discutem também a unitariedade. E aqui eles discutem gates gerais. Toda a questão de escolhas de gate nas teorias de envios de quebra espontânea da simetria. Depois vem outro trabalho de Taylor com Ross, que também é um trabalho muito importante, porque é um trabalho que Taylor aplica essas ideias para a renormalização da teoria eletrofrágil. Então é um trabalho aqui com o Nuclear Physics também. Vocês estão vendo, né, a guerra entre Nuclear Physics e Physical Review nesse período, né, disputando onde os artigos mais importantes estavam publicados. Né. Na terça-feira eu vou dar para vocês a referência dos papers do Grosch e do Wilczek e do outro lá, né? Na função dela, que deu o prêmio Nobel, pelos físicos e letras, né? Esse trabalho não deu o prêmio Nobel, mas deu por voz um postdoc em Harvard. Esse aí foi para Harvard com esse trabalho, né? Imagino sim. Então esse trabalho aqui veio na hora certa, né? Quando a gente falou aqui no nosso curso de interações práticas, por que o interesse pela teoria eletrofrágil, pelo modelo de Salan e Schweiger,
apareceu justamente a partir de 72, 73. A partir desses trabalhos aqui mostrou-se que a quebra espontânea mantinha a renormalizabilidade, e em cima disso, o Taylor e o Ross foram justamente fazer a renormalização, renormalization of a unified beauty of weak and electromagnetic interaction. A física e a vida é sempre assim, né? Tem dois caras aí que trazem um princípio novo, e depois todo mundo vai ajustando na sua cassete para aquilo, né? O cara sabe fazer um cassete, né, de uma coisa, bota com aquilo, né? Depois do trabalho final, você vamos que fecha um ciclo, né? E a partir daí, a discussão da renormalização, teoria de Newton, aí começou a caminhar para o lado da supersimetria e tal, mas assim, os trabalhos básicos de mostrar o que tinha que ser mostrado, as teorias, são teorias que, né, merecem, né, a consideração por parte da comunidade, são esses trabalhos que a gente fecha esse ciclo de estudo de renormalização e de unitariedade com esse trabalho aqui do DRS. O título desse trabalho é Renormalization of Fields. Ele está contando história, né? Vou estourar, terceiro dia, um físico francês, né? Ele foi visitar a gente lá em Petrópolis. Né? E ele é um senhor já, né? Ele tem uma energia incrível, né? E daí eu nunca me esqueço uma vez de estourar lá, e cada um de nós tinha que fazer um pouco de cicerone com ele, né? Daí estava todo mundo já cansado, e ele queria ver de noite um filme, não era o Cavaleiro, não sei que o Fernando foi por ele. O Fernando foi com ele, eu lembro. Um filme da década de 30, né? Que estava fazendo essas coisas na década lá. Você lembra que foi isso mesmo? Esse Cavaleiro Negro, não era bem Cavaleiro Negro. O cara fumava pra cacete, só era um cigarro atrás do outro, né? Não consegue discutir sem fumar. Então tá joia. Esse trabalhinho aqui que eu tenho ainda, né? É que é o trabalho que eu falei com vocês do slide 9, que eu apaguei, que não está publicado, né? Que eu vou passar, estava com revista russa, depois foi traduzido, eu vou passar o xerox dele para vocês, então que eu vou seguir mais ou menos hoje a partir da discussão de aqui. Então esse aí com isso aí, o cara que, digamos, não precisa ver isso tudo, mas o cara que passear em alguns desses papers aí, uma formação bem completa, é uma realização que eu vou mostrar. Cada trabalho tem uma história, né? Esse trabalho do DRS ele foi perdido pela revista. O trabalho, na verdade, é de 74, ele está um pouquinho defasado, porque o trabalho era para ter saído de 74, mandaram lá, porque o trabalho sumiu, foi uma confusão, sei que depois viram que o trabalho não estava na revista, que naquele tempo era tudo correio, não sei o quê. Eu sei que o trabalho só saiu em 76, mas na verdade o trabalho é de 74. O trabalho do cara do T, do T, o trabalho do T, eu não tenho a referência aqui, mas a gente pode achar que agora ele foi incorporado, né? Tem o trabalho do Tio Tim. É o curso que foi agregado a isso aí, que também fala dessa invalidação. Né? É bom vocês depois. Eu vou procurar para trazer para vocês. Eu não tinha nas minhas anotações. É o trabalho do Tio Tim. Vou buscar a referência para vocês depois. Então, ontem, né, na nossa discussão de ontem, o que a gente acabou fazendo foi o seguinte: nós estávamos falando na teoria de Young-Mills, só com o setor da QCD, né? Estávamos falando da QCD. Então, estávamos falando da teoria no curso de ontem, que era o curso de interações fundamentais, a gente colocou o grupo S3, como muita coisa tem em geral, estávamos trabalhando com a teoria de Gage, uma abeliana, acoplada com uma família de férmions. A gente introduziu os quartos, né, que era o caso da QCD. Hoje, nós vamos falar aí daquela questão da renormalização, nós vamos tirar o setor de matéria, vamos falar da renormalização só no setor de Young-Mills puro, né? Então vamos discutir só a renormalização, que aí depois é só acrescentar a matéria, né? Não tem problema nenhum, trabalhar só com a renormalização de Young-Mills puro, né? Quer dizer, quando a gente fala Young-Mills puro, significa Young-Mills com Goldstone, né? Nós estamos falando de Young-Mills puro.
sem a matéria firme, vamos colocar assim. Então, a gente vai estar baseados, né? Baseando no trabalho mesmo dos babilônios. Então, nós temos visto que a ideia nossa é o lagrangiano de partida, né? É o lagrangiano escrito em função dos campos, é normalizado, então a gente tem menos um quarto, né? Do traço de F no A. Nós introduzimos o gauge fixe da forma covariante. Introduzimos depois o setor de Gauss, né? Então, a gente multiplicava aqui o campo que vinha do setor de Fabry-Popov, que era CA, tá? Então, era o lagrangiano de Gauss, certo? E o lagrangiano de matéria, a gente não vai estar colocando. E, lembrando aqui, que a gente fez só para a gente vai precisar recapitular as ideias. Nota aqui a gente abria essa expressão aqui, e aí a gente ganhava o trivértice, ganhava o quadrivértice. Foi o que nós fizemos ontem. Aqui, nós, ao abrirmos essa expressão aqui, né? Vamos escrever aqui, ele dá para nós o dmi ami menos dmi ami ao quadrado. Então, termo primeiro. Depois, a gente tem um termo que vai dar menos g sobre 2, g sobre 2. Aí dá i, né? I menos é ABC, dmi aminar, amide. Eu dei uma olhadinha depois na aula de ontem, ver se o fator está direitinho aqui, né? Depois fica mais também, acho que estava o fator G2 sobre 4, FABC. Confira aí quem tem caderninho de ontem aí, se tiver aí, dá uma conferida para ver se isso funciona aqui. Mas é o setor de ângulo meio escuro, é o termo cinético. Agora, no caso, não haveria esse termo aqui para aqui. E aqui, então, aqui nós temos a parte que dá para nós o propagador do campo de Gauge, né, do bóson de Gauge. Aqui nós tínhamos aquele trivértice de Young-Mills, aqui o quadrivértice de Young-Mills, e aqui nós temos a interação Ghost-Ghost-Ghost, onde é CC-bar, Ghost-Ghost, campo de Young-Mills com essa quantidade de acoplamento aqui. Muito bem. O que nós tínhamos colocado ontem? Então, nós tínhamos visto que a teoria de Young-Mills, a renormalizável, então, pelo Power Counting. Então, pelo Power Counting, a gente já conseguia identificar quais eram os gráficos divergentes. A gente já tinha a categoria de gráficos divergentes, a gente já tinha visto. Então, que o que vai divergir, basicamente, é a função de dois pontos no campo vetoriais nas pernas externas, a função de 3 pontos, né, com campos de Gauge nas pernas externas, e as funções de 4 pontos também com os campos de Gauge nas pernas externas. Depois, a gente tem a tinha o setor de Ghost, e tinha depois o campo
né, o vértice que acopla. Ô Mário, eu passei uma referência aí pro pessoal, depois você pode copiar. Tá bom. Essa é uma referência clássica. A gente está basicamente começando a partir do que a gente parou lá. Tá. E aqui o vértice de interação ghost-ghost, campo de grid. Então, são as referências de ontem, não, né? Oi? São as de ontem, não. São de ontem. Ah, tá. Continuando exatamente ontem. Tudo bem. As referências não são de ontem, não, são novas. Ah, Hoje eu tá. fiz uma lista de referências sobre renormalização e Tá. ativação de números. Bom, então, essas eram aonde nós estamos. E aí a gente jogava contratermos. Então, a gente vai jogar o contratermo aqui, né, do propagador. Então, a gente vai jogar agora o lagrangiano de contratermos. Tá? Então, vamos jogar o lagrangiano de contratermos para a parte bilinear. Então, menos um quarto. Aí aqui a gente tem capa A. Eu vou ser rápido nisso. Capa A, deli, ani, menos deli, ani, A ao quadrado. Então, era a parte que a gente dizia, vamos renormalizar a função de Green, que tem dois campos de gauge nas pernas externas, vai precisar esse contratermo. Vimos que no setor de gauge fixe, a gente não precisava, a gente já sabe que o campo de gauge, vamos ver daqui a pouco, né? A identidade digital no caso não abeliano, ela diz também que a parte longitudinal do campo de gauge não se renormaliza, então termo de gauge fixe, ele não introduz, a parte longitudinal não traz nenhuma divergência nova, então a gente não precisa colocar contratermo para isso aqui, exatamente como naquele aqui. Aí depois ele tem que jogar um contratermo para esse trivértice aqui. Pelo que eu me lembro, na anotação, aí o que a gente fez? Vamos para D dimensões, então a gente vai no processo de renormalização, regularização, a gente vai para D dimensões, viu que essa constante de acoplamento tem dimensão de massa elevado a epsilon, então aqui a gente multiplica a constante de acoplamento pelo parâmetro de massa para poder dar a dimensão e deixar a constante de acoplamento adimensional. E aí, o trivértice, esse gráfico aqui, essa função de Green induz uma divergência que nós estamos chamando de um contratermo, se não me engano, capa 3. Aí mi elevado a epsilon, G sobre 2, I, F, ABC, mi. Só os contratermos, em princípio, Fabre, então Fabre vértice, capa 4, e vou colocar aqui esquematicamente F, A, preciso nem repetir aquilo lá. Depois o contratermo, que renormaliza aqui a parte de propagação do host, mais aqui em capa, chama-se capa C. C está. C está. Na lambertiana. C. Aqui vocês observam uma coisa, que o lagrangiano termo de Klein-Bordel, o lagrangiano típico de um campo escalar é demi-phi estar demi-phi. Portanto, ele é menos, quando você integra por partes, ele dá o menos da lambertiana. Só para lembrar das nossas aulas lá do começo também, da lambertiana, phi. Isso aqui é o lagrangiano Klein-Bordel. Então, o propagador tem, no caso do Ghost, a coisa está saindo C está da lambertiana C. Então, na hora de computar a função de Green, quando a gente tira a função de Green campo de Klein-Bordel, ela sai I sobre capa 2. No caso desse campo aqui, devido a esse sinal, ele vai sair menos I sobre capa 2. Então é nesse sentido que ele é chamado de campo de Ghost, porque, pelos nossos estudos, né, quando o resíduo é oposto a esse resíduo, o resíduo do polo capa 2 igual a 0, isso vai me dar funções de onda, o norma ao quadrado negativo. Né? Vocês estão lembrados da nossa análise daquilo que a gente chamava de unitariedade a trileve. Então, esse sinal menos aqui está marcando a presença de estados com norma ao quadrado negativo. Por isso eles são chamados de estados de Gauss, estados fantasmas. E isso já está marcado aqui. O lagrangiano, ele tem não menos da lambertiano, né? Mas da lambertiano. Então, o sinal aqui é o sinal justamente oposto ao termo de Klein-Bordel. Então, para aqui,
E depois nós temos que fazer esse trivértice aqui, está pedindo uma renormalização. Então, acho que a gente chamava isso aqui de um K3 tio. Professor, Oi. se aquele termo é definido com um sinal menos, o que acontece? Aí ele não seria compatível, porque quando porque esse sinal automaticamente vem mais, ele vem por causa do determinante de Faddeev. Quando a gente introduz rolos na verdade, a gente sabe, aliás, até vou chamar a atenção, o tempo de lado não, ele deixa de lado um pouco o tempo. O que você faz é introduzir, se vocês lembram, quando a gente define o que é a quantização da teoria de Gauge, a integral de caminho, devido à ambiguidade na escolha das famílias de Gauge, né, aparecia aquele fator que Faddeev-Popov aqui no integrando, aparecia o determinante daquilo que é a variação do Gauge fixe em relação aos parâmetros de Gauge. Parece uma matriz, um determinante. E a gente, para poder tirar esse determinante do integrando e levar esse determinante para a ação do exponencial, a gente pode fazer isso introduzindo campos escalares que anticomutam. Porque, vocês estão lembrados que a gente estudou variáveis de Grasman, a gente estudou integração gaussianas, né? Integração de quadrados em variáveis comutantes, dá um sobre determinante no denominador, para campos complexos. E o determinante, ele sai, né, quer dizer, ele sabia dessa regra aqui, exponencial de menos x transposto a x, dá menos x da a x, isso aqui dá 1 sobre o determinante de a. Pela gaussiana, quando as variáveis são comutantes, mas quando as variáveis são anticomutantes, dá c. Isso aqui dá determinante de n. Então, quando a gente tem um determinante, a gente pode jogar esse determinante para um exponencial, desde que esses campos aqui sejam anticomutantes. Então, e esse determinante, quando ele já aparece prontinho assim, ó. Então, o sinal já sai fixado por aqui. Então, você não tem nem a liberdade de introduzir esse sinal mesmo, certo? Porque já é a matriz que já te tem do determinante de Faddeev-Popov, é a matriz que você usa para reduzir os números, tá certo? Então, esse sinal já é fixado pelo próprio procedimento de Faddeev-Popov, tá legal? K3 está aqui, então, vou botar também esquematicamente aqui, C está, aí aqui a gente tem G, F, aquela derivada passa pelo AMI, vamos lembrar também da discussão, né? DMI-C. Lembrar da discussão que é no setor de Gauge, eu estou calculando o determinante, né? Isso a gente estudou aqui no curso no início, né? Eu acho que não sei se foi em agosto ou se foi em julho. A gente calcula esse determinante quando o Gauge fixe em zero. Então, o único lugar da ação de Young-Mills onde eu posso usar que DMI a Mi é explicitamente igual a zero dentro da ação é no setor de Gauge. Então, aqui, quando aparecer essa derivada atuar aqui, eu vou usar a condição de Gauge fixe, que dá zero. E, então, essa derivada passa por aqui e vem atuar aqui. Então, para efeitos de vértice, aquele é o vértice. Então, só lembrar desse detalhe aqui também. Então, isso aí são os contratempos que a gente precisou introduzir. Daí, a gente então juntava isso tudo e a gente foi fazendo a renormalização. Então, esse setor aqui, esse pedaço aqui, se junta com aquele, fica 1 mais kappa A, e aí a gente pode definir um campo A, Mi. O campo pé, né? A gente pode chamar assim de campo pé. Campo A, Mi, A. Então, até omitir a notação, que é a constante de renormalização, a fator de renormalização, A, Mi, renormalizado lá. Então, esse termo aqui, você junta com esse termo aqui, fica 1 mais kappa A, e aí a gente pega raiz de 1 mais kappa A, absorve um A, como esse termo é quadrático, né? Eu pego raiz de 1 mais kappa A, raiz de 1 mais kappa A, chamo isso de CA meio. Então, isso aqui é a renormalização, que a gente chama da função de onda do campo de Gauge. Automaticamente, isso traz para cá, quando eu insiro, esse termo aqui fica sozinho, ele não tem contratermo. Então, o que eu posso fazer nesse termo, simplesmente, é substituir o A que está aqui, já usando o A renormalizado em função do A aberto. Então, isso aqui vai produzir para nós um CA a menos 1. Vai produzir um daqui, vou substituir isso. Tudo que está aqui renormalizado, eu vou substituir pelo B, fica CA menos meio ao quadrado, CA menos 1. Então, esse 1 sobre alfa CA
é o que eu vou chamar de alfa beta. Então, o meu parâmetro de gate alfa beta, ele vai ser ZA vezes o alfa normalizado. Então, digamos, na teoria, o parâmetro de gate, o parâmetro de fixação dele também sofre renormalização, só que a renormalização dele não é independente, ele se renormaliza na carona, né, no vácuo da função de onda. Então está resolvido. Aí a gente agora tem que pegar aqui o termo de vértice. Desculpa se eu estou repetindo um pouco as coisas de ontem, mas é para a gente poder fixar bem a notação e pegar o período de lado de baixo. Então, quando eu agora incorporo esse termo aqui com esse trivértice aqui, nós vamos ver, eu vou ter 1 mais K3, vou fatorar 1 mais K3 na frente disso tudo. E esses caras aqui, eu já vou substituir pelos Bs, renormalizado em função do B. Então, vai aparecer ZA menos meio, ZA menos meio, ZA menos meio. Vai se juntar com o Z3, que é 1 mais K3, em frente ao G. Então, a gente vai poder dizer que a constante de gate, a constante B, ela vai ter o fator Z3, que vem da soma desse termo com o K3. Vai fatorar 1 mais K3, que eu chamo de Z3. E aqui, Z menos meio, Z menos meio, Z menos meio. Fica um ZA a menos 3 meios. E aí, via epsilon, G é normalizado. Então, isso aqui é o que nós chamamos de constante de acoplamento Baire, mas agora, como vocês se lembram, a dificuldade está aqui. Então, esse aqui é o G, que eu vou chamar de G Baire. Muito bem, vamos precisar disso aqui, vamos vir para cá. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa do quadro de vértice. Depois a gente vai mostrar aqui isso aí. Em princípio, eu estaria pegando esse termo aqui, somando com esse K4 aqui. Eu produzi, então, um fator que vai ser, vamos dizer, a gente vai definir aqui um G Baire ao quadrado, digamos assim, e vou incorporar esse termo aqui. Vai ficar 1 mais K4, que eu vou chamar de Z4. Agora aqui vão aparecer 4 A's, então vai aparecer ZA menos meio 4 vezes. Então vai aparecer aqui ZA menos 2. Olha lá. E aí eu vou ter o Mi é 2 epsilon. Acho que não esqueci de nada não, né? E o G é normalizado ao quadrado. Então K4, o G, isso, e o G normalizado ao quadrado, que é esse que vamos colocar dessa forma. Só que aqui, então a gente está, para esse, vamos dizer, esse lagrangiano de partida mais o contratermo, né? Nós estamos jogando tudo com o G. Nós estamos pegando o contratermo em função, nós estamos jogando tudo em função do G. E aí agora, a constante de acoplamento perturbativo que eu estou usando é o G. Então tudo meus cálculos todos vão trazer sempre G. Mas aí quando eu explicitar esses termos aqui, então eu estou explicitando esse G. Então o G renormalizado ali é o mesmo para todo mundo. Daqui então, eu posso ler a seguinte relação. Isso me daria, no G Baire, vai ser Z4 a meio, ZA a menos 1, Mi a epsilon, G normalizado. Que aí agora vocês observam, é diferente. Lá está Z4. Aqui está Z a menos 3 meios, lá está Z a menos 1. Então, nada me diz, se eu chamar esse cara aqui de G Baire, se eu chamar essa combinação toda aqui de G Baire, nada me diz que esse cara aqui é o mesmo G Baire. Então, a gente pode colocar aqui, vamos dizer, para distinguir, vamos chamar esse G Baire de um G Baire 4, e esse aqui, vamos chamar de um G Baire, embaixo, vamos chamar isso aqui de um G Baire 3. Está clara a questão? Eu pego tudo que é trivértice, vou redefinir uma constante de acoplamento que vai incorporar tudo isso. Mas aí, pelos contratermos, ainda não tem nada, nenhuma relação a esses contratermos, nada me diz que o valor de G que eu vou, digamos, o G Baire que eu vou definir pelo quadro inverso vai ser o mesmo G Baire que eu vou definir pelo trivértice, porque eu tenho funções diferentes aqui.
Então isso aqui induz a gente a chamar isso, cara, ou eu poderia chamar isso de um gentil, não importa. Mas para ficar uma coisa mais racional, vamos chamar G3, que é o trivértice, e G4, que é o quadrivértice. Vamos colocar dessa forma. Aqui, agora, eu posso redefinir a função do outro, vamos definir aqui um C zero, que vai ser ZC a meio, C renormalizado, e depois eu vou, a partir daqui, vou K3 til, vou juntar com esse termo aqui, então nós vamos formar um G, vamos colocar assim também, vou juntar tudo, vamos pegar a seguinte coisa, vamos pegar o 1 mais K3 til, vamos chamar de Z3 til. Isso aqui é a renormalização pedida pelo verso, K3 til. Mas aí agora eu vou colocar a renormalização que a função de onda traz. Eu vou produzir aqui um ZC a menos 1, porque vai aparecer C renormalizado, que eu vou esquecer em função de severo, e o A, CA menos meio. Aí temos o I elevado a epsilon, eu coloquei Mi aqui, esqueci, né? Mas tem o Mi aqui também. Todo G é multiplicado por I a epsilon, G renormalizado. Então, de novo, aqui a gente vê que a gente tem um outro problema. A gente tem uma combinação de Mi epsilon, G renormalizado, vezes constantes completamente diferentes das anteriores. Então, eu não posso dizer que isso é o mesmo G0. Esse valor, a partir dos GX, vai me levar isso aqui para um outro valor, que eu posso chamar aqui de G til. Então, o processo de renormalização, a incorporação dos contratermos, ela começa a introduzir as correções quânticas, e as correções quânticas podem ir em direções diferentes. Se eu parto eu vou começar meu cálculo perturbativo, né? Por um lagrangiano que tem um único G, uma única constante de acoplamento, que é ditada pela simetria de Gauge, quando eu começo a introduzir as correções do duplo e renormalizar, introduzindo os contratermos, segundo as nossas prescrições aí das aulas passadas, a gente vê que nada implica, em princípio, que essas constantes sejam as mesmas. Então, quando eu vou definir a partir do G renormalizado e o G zero, cada vértice recebe, em princípio, uma correção diferente. Então, eu, a partir de uma constante de acoplamento renormalizado, eu pude gerar o G3 o G4 e o G til. Então, em princípio, é como se eu agora, com os cálculos perturbativos, eu começasse de um lagrangiano, né? Então a gente pode escrever aqui agora o seguinte: quando eu junto o lagrangiano renormalizado mais o lagrangiano de contratermos, eu vou ter um lagrangiano aqui, que vai ser então menos 1/4 do dmi ali menos dmi ali zero menos dmi ali zero, tudo agora zero ao quadrado. E aí, quando eu pegar o trivértice, então eu vou estar pegando o trivértice com um fator que vai ser I F ABC, mas aí agora eu vou ter um G3 zero, aí vamos ter aqui dmi, tudo zero agora, dmi ali zero A zero IB, a zero IC. Então, meu lagrangiano é esse G3 aqui, mais agora parte com G4. Então, vocês estão vendo também, Mi elevado a epsilon é absorvido, renormalizado, desculpa, está tudo absorvido, todos os Mi não aparecem, está incorporado aqui nessa redefinição. E aí aqui eu vou gerar o termo que vai ser, então, um G4 zero ao quadrado, produzir isso aqui, aí eu vou ter F, a zero, vou dar a zero fácil, vocês entendem? Então, o que a gente está observando é que o processo de renormalização está me criando, em princípio, constantes de acoplamento distintos assim, nos vértices. Tem 4, e depois aqui nós vamos ter o lagrangiano mais 1 sobre 2 alfa zero dmi
ali é ao quadrado, e depois aqui na parte do bolso, né? C0 tá? D mais G tio F tá? C. Então, esse aqui, quer dizer, o lagrangiano dela, ele fica igual, mesma forma do lagrangiano de partida. Essa é a ideia de uma teoria renormalizada. Uma teoria que pode ser renormalizada, você mostrar que o lagrangiano, quando você redefine os campos B, o lagrangiano daquilo que seria todo o modelo B, campos B, parâmetros B, ele vai ter que ter a mesma forma do lagrangiano clássico de partida. Só que aqui a gente está com esse problema. O processo de renormalização, eu tenho uma constante de acoplamento única para vértices distintos. Então, esse vértice aqui aparece com constantes, 3 vértices com constantes distintas. Então, a questão é, o processo de renormalização é aonde é que eu incorporei a simetria de Gauge no processo de renormalização. Em princípio, eu não incorporei. Eu peguei, fiz os cálculos radioativos, mas nós já aprendemos que uma parte importante de um programa de renormalização numa teoria com simetria é olhar as identidades de ordem. Nós fizemos isso na QED, por exemplo, né? E lá na QED nós vimos que quando a gente renormalizava, por exemplo, a parte, né, daquilo que a carga elétrica aberta, aparecia para nós a função de vértice, aparecia o Z de si a menos 1 e aparecia o ZA menos meio e a epsilon carga renormalizada. Mas aí a gente falou, existe uma identidade de ordem que me diz que isso aqui, vezes isso, por exemplo, e na QED escalar a situação era muito parecida com essa. A gente mostrava que o vértice que tinha E e o vértice que tinha E2, eles se renormalizavam, as duas constantes de acoplamento convergiam para o mesmo valor E por causa dessa identidade de ordem. Então a gente tem que usar essa identidade de ordem. Por exemplo, na QED a gente fica sabendo, por exemplo, na QED tutorial, que a renormalização da carga é feita simplesmente pela renormalização da função de onda do fóton. Eu não preciso nem renormalizar o vértice para renormalizar a carga. A polarização do vácuo, ela já me dá conta, inclusive, do comportamento da constante de acoplamento. Eu não preciso nem passar pela interação para olhar aquela função de duas pontos. Esse resultado é forte, nós vamos discutir isso também em conexão com o Ian. Bom, então, como nós aprendemos, né, no nosso receituário mesmo de renormalização, de estudar a renormalização, é ver o power counting, ver como é que o power counting prevê os contratermos, jogamos os contratermos, mas agora a gente tem uma segunda parte do programa. Então, regularizou, está renormalizando, mas a gente não botou o terceiro ingrediente, que é o uso das simetrias. Então, esse trabalho do slide 9, eu vou seguir as linhas gerais, lá tem contas, cálculos intermediários que cada um de nós tem que fazer, mas ele dá um mapa da mina. Ele não fala, daqui chega aqui e você fica perdido. Daqui, fazendo isso, derivando em relação, como a gente tem no caso das identidades de ordem, deriva em relação a essa fonte, deriva em relação a essa fonte, ganha essa relação de funções de grego. Ele dá todo o mapa da mina. Só que aqui, devido a ser uma teoria não abeliana, tem detalhes técnicos menos triviais. Então, eu vou partir aqui do que para vocês só se localizarem. Bom, aqui só pensar o seguinte, vamos guardar num cantinho aqui. Eu vou precisar fazer um dicionário entre a anotação dele, só para poder identificar a anotação dele e a anotação nossa. Então, nós vimos o seguinte, só para a gente guardar aqui. O G3, né? E você, então, Z3, que é o trivértice, a normalização do trivértice, a normalização da função de onda campo de Gauge. E depois, a outra renormalização que aparecia era do G4. Não tem Z4 meio, não. Não tem Z4 meio que eu tinha errado. Z4 meio. ZA. Caminhamos todos, não é isso? ZA
2 menos 1 meio, porque já está dando menos 1 para 6, né? Menos 1. E depois, em princípio, aparece uma terceira constante de acoplamento perto. Essa aqui. Vai pegar a renormalização do vértice Ghost, campo de gate, a renormalização do campo de Ghost e a renormalização do campo do Bosman vetorial. Então, tá. Então, o que a gente está vendo é que o lagrangiano Baire parece não poder ficar da mesma forma que o lagrangiano discutido. Por quê? Porque nada me diz que eu posso escrever esse termo aqui como F' ao quadrado. E aí, esse termo aqui também não tem, as constantes de acoplamento são diferentes. Não é diferente do lagrangiano de partículas, porque são os... Vou guardar aquelas relações que a gente vai precisar fazer. Então, eu vou dar aqui as linhas gerais do trabalho do slide 9, que é um trabalho assim, feito a partir de primeiros princípios. Então, ele é um trabalho bem autoconsistente, apesar de não ser fácil de ver, né, porque a gente lá no PNTS passou uns meses, né, tentando derivar as coisas, é um trabalho que não é muito óbvio, assim, mas vocês já têm base para poder fazer isso. É só seguir a receita dele e se quiser um dia fazer os cálculos, fazer. Então tá, a ideia do slide 9. Ele faz até específico, faz uma revisãozinha aqui do caso abeliano, faz a primeira seção do paper, Electrodynamics, fala da eletrodinâmica, revê as identidades, ou revê aquilo que a gente fez nas aulas passadas. E ele começa com um campo de amigos. Esses cursos são todos diferentes, né? Para variar, ele começa com o campo de gate dele é B, o nosso é A. Mas isso aí até se explica. Eu acho que o paper original do Young-Mills, eles chamam de B. Os bósons vetoriais, eu acho que os bósons vetoriais eles chamavam de B, não é? No trabalho de Young-Mills, 54, eles chamam de bósons. Então, ele bota tudo aqui em função de B, dá o lagrangiano, e aqui ele introduz um fator que é importante, eu vou só introduzir isso aqui para vocês. Ele coloca assim, só para vocês lembrarem que está exatamente dentro daquilo que nós estudamos. O gerador funcional das funções de Green D, ele vai chamar as fontes direta. Não sei porque as fontes vetoriais eles não chamam de J mina. Eles chamam de. Então, aqui são aquelas chamadas Classical External Sources, que o formalismo funciona. E ele escreve o C dele como sendo. Neutrini, para nós vamos chamar de D. Então, produz, né? E aí, exponencial de I. Vamos colocar assim. Então aqui o lagrangiano de Young-Mills, mais o termo 1 sobre 2 alfa, dentro de grave, ao traço. Aí aqui colocamos os termos de fonte, né? Quer dizer, o A e A, eta, são as fontes dele. E aí aqui ele ainda coloca o fator de Faddeev-Popov, o fator delta de A, que é o determinante de Faddeev-Popov, né? Que a gente já elevou a categoria, e ele fala aqui, esse operador aqui, né, o delta B, é o determinante desse operador, ele introduz um operador delta G, introduz um operador MAB, que ele vai usar várias vezes aqui, mas vocês já vão ver o que é o operador MAB. Ele define um operador MAB que satisfaz essa relação MAB, que B é D'Alembertiano, A mais G é ABC DMI A I B C C. Então, estou observando aqui é justamente o operador de Faddeev-Popov, né? O DMI, A, tá? Então, ele aqui estou chamando de fio, que eles chamam de fio Faddeev-Popov, estou chamando de C.
Então ele define esse operador M, tá? Só para a gente saber quem é esse operador M. Na verdade, é isso o operador M AB. Então, é isso aqui. É D'Alembertiano, delta AB. Tá? Sobram dois índices, né? Delta AB. Aqui eu vou contrair, né? Então esse cara aqui com B vai sobrar, na verdade, delta AB. Delta AB mais G, FA. Eu posso trocar B com C, fica FA, C. B, só trocar B com C, C com D. DI, AI, C, CB. É isso que ele faz aqui, certo? Não pode, isso aqui é o NAB. Simplesmente ele tem esse índice livre aqui, né? Quer dizer, esse cara aqui está contraído com esse, e esse índice livre está contraído com esse. Então, eu chamo isso aqui de delta B, então vai, posso chamar isso aqui do que eu quiser, isso aqui é a mesma coisa aqui. Lembrando que esse DNI está atuando como operador nos dois, mas só que quando o DNI atuar numa vida zero. Então é esse operador aí, né? E que é o nosso, é o que eles chamam de NAB, que é o NAB FB. Aqui não é FB também, não, perdão, aqui é CB. É o que ele chama FI CB. Tá aí, só para introduzir essa notação que ele vai usar mais vezes aí. E esse delta, então, né? Então esse delta aqui, que é o determinante desse operador, que eu falei de Popov, né? Isso aqui, na verdade, é o determinante de N. Tá? Isso aqui, na verdade, é justamente esse N aqui, se vocês identificarem bem, é a variação do gate fixo em relação ao parâmetro de gate. É exatamente aqui. Então, esse operador N, quer dizer, esse delta é o determinante desse operador aqui. Isso que ele está querendo dizer. Muito bem. Aí aqui dá umas propriedades, e aí depois ele define uma expressão em que ele introduz os quadrículos Popov, levando esses objetos para o. Então ele vai definir agora, só botar aqui, essa equação que basicamente é a equação de partida dele, né? Usei nas fontes zeta. Então, vamos fazer uma integral dos amigos. Aqui então, exponencial de I. Então, Lagrangiano variante de gate, Lagrangiano de N-mil, está lá. Mais o N-mil. Mais o gate fixo, mais o Lagrangiano de gate fixo, também já está lá, se não sei qual é. Mais o Lagrangiano de fonte, mais o FA. E aí, mais agora o Lagrangiano de gol. Pode botar aqui menos. CA está agora ele introduz os gols de fazer Popov e tira o delta do integrando e joga o delta para a maçã. Então a gente agora tem maçã. E aqui vai ter mais o G, mais o ABC. CD. Isso aqui são raízes dessa forma. Legal? Só aquele é o mesmo tempo que a gente tinha, só aqui eu falei Popov. Bom, muito bem. O que ele faz? Agora, nós fizemos as outras vezes. Como é que a gente gera as identidades de Lopes? Faz uma variação do termo de fonte, porque a gente sabe o seguinte, que o Lagrangiano de Young-Mills, mais o Lagrangiano de gate fixo, mais o Lagrangiano de fazer Popov, essa trinca junto é invariante de gate. Claro, o Lagrangiano de Young-Mills, né, é invariante de gate. Esse Lagrangiano de gate fixo quebra a simetria de gate, claro, não fizer a variação, mas esse Lagrangiano também. Então esses dois se compensam. A ideia, né, justamente de fazer Popov é criar um Lagrangiano que seja invariante. A única parte que não é invariante é essa. Então, quando a gente faz a simetria, faz a invariância aí, a gente gera o parâmetro de gate, vai variar quem é o delta A, então nós sabemos, né? É o DI do ômega, o parâmetro de gate, mais aquela parte que é F, ômega, e aí a gente
ao jogar isso no integrando, quer dizer, é a parte de fonte com zetas que gera as identidades de ordem. Então, as identidades de ordem que nós obtemos estão aqui. Ele dá para nós, ele fala. A equação 20 é com a variação de Gauge, né? Só para indicar a vocês, que está tudo bem indicado no paper dele. Então, os operadores estão todos definidos, é só isso mesmo. Então está aqui, ele fala. Então, fazendo a variação e igualando a zero o coeficiente do gauge fixo, né? O coeficiente do parâmetro de gauge, a gente chega à seguinte identidade: menos 1 sobre alfa. Vou botar aqui para vocês. E aí aqui nós vamos ter deri, ami, a. Mi, D. Então aqui a gente já está vendo, a parte longitudinal, deri disso aqui, né? Tá certo? Igual a que uma variação em relação que é a coordenada y, mi, e aquele operador m é um operador, né, que eu tenho que inverter. Então, quando eu inverter aquele operador, é como se eu estivesse tirando uma função de grego. Eu tenho que dar uma vertical menos 1, vou ter uma função de grego. Então, esse operador m é menos 1, ele é entendido no sentido de variáveis yx, vamos colocar aqui. E ele tem um índice dA. Isso aqui é o inverso do operador m. Então, se fosse a função de grego daquele operador m. Está aqui. E aqui nós vamos ter mais g. F, ABC, aqui bota F, BCD, mas a nossa identidade ela tem A e B índices livres, A e B índices livres, tá? Então a gente vai ter aqui F, BCD, e aqui vamos ter A, I, C de Y, M, YX, A menos 1, DA. Então, certo? Essa relação aqui você vai ter o seu dedo deitar. Então, isso aqui é o padrão geral das identidades de nó do caso não abeliano. Então, no caso não abeliano, no caso abeliano, isso aqui não tem, porque no caso abeliano, isso aqui simplesmente é um D'Alembertiano. Então, a função de green do D'Alembertiano não depende dos campos. Esse termo aqui ele é um termo irrelevante para nós. Mas agora, com o caso não abeliano, esse termo começa a ficar importante. Então, essa aqui vamos dizer assim, é a equação, vamos chamar assim de equação mãe, né? Equação mestra. É a master equation, equação mestra das identidades. Identidades de slide móvel. É daqui que aí agora, fazendo as manipulações, a gente vai gerar a função de green de 2 pontos, função de green de 3 pontos e assim vai. Então a primeira prescrição que dá é simplesmente derivar essa equação aqui, a gente pode pegar essa equação aqui, derivar em relação a y, tirar essa derivada aqui em relação a y, e a gente ganha a seguinte, então, no fundo a gente ganha essa identidade aqui. Oi, essa aqui. Então, a gente tira, isso aqui está na variável y. Quando eu derivar essa equação, desculpa, aqui, vou botar isso aqui em x, desculpa, aqui é a coordenada x, coordenada y, desculpa, não tinha colocado, eu não coloquei. X, y, essa função de y, x, isso aqui é y, x, certo? Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? A gente vai tirar um DNI, tirar a divergência em y dessa equação aqui, dy, ni. Derivar esse campo aqui em relação, isso aqui não depende disso, depende só de x, então se eu pegar dy, dy, ni dessa equação, eu vou ter a divergência desse campo. Aqui eu vou produzir a função de green desse cara, vai ficar D'Alembertiano, delta menos 1, aquele termo lá, e aqui eu vou produzir um termo que vai ser dni ani, e esse termo aqui que vai ser um dni atuando nisso. Então, esses dois termos aqui, quando eu tiro a divergência dessa equação, o
que sobra para mim, usando aquela equação ali, é essa equação que diz que 1 sobre alfa dmi. Essa equação vem Essa equação é que vai sair tudo. Todas as identidades. Como é que eu tirei ela? Pega essa equação aqui e faz a variação de gauge dela. Esse termo aqui, quando fizer a variação de gauge, aqui isso aqui não é variante de gauge. Então isso aqui vai gerar um termo que vai ser, aqui no integrando, vai ser eta MA vezes a variação de gauge do DMA, que é dmi ômega A mais FA DC ômega D A min C. Então isso aqui é a variação. E aí, o que a gente faz? Substitui. Aí tem esse parâmetro aqui. E a gente quer fatorar esse parâmetro aqui para poder dizer que o coeficiente do parâmetro é zero. Para lembrar daquele truque que a gente fazia lá com as identidades, né? Então a gente joga esse derivado atuando nessa fonte e esse termo aqui, a gente fatora o ômega aqui. E aí a gente diz que o coeficiente é igual a zero. Então vai aparecer uma derivada atuando na fonte, mais a derivada, mais o valor médio da integral dessa fonte aqui, eu posso referir isso aqui pelo método funcional aos campos. Então vai aparecer aqui, tem esse ômega aqui, tem esse dmi aqui. Vai aparecer esse termo aqui e esse termo aqui, quando eu também variar esse cara para cá, eu vou produzir, eu tenho que expressar essa equação aqui que vale os parâmetros de gauge. Esse operador M aqui, tá, que é um operador que vai regular parâmetro de gauge. Então, quando a gente faz a variação de gauge desse termo, a gente vai produzir os termos de fonte e vai produzir termos aqui que se cancelam. A partir desse termo de fonte aqui, é que a gente escreve essa identidade. Tem que variar e fazer o parâmetro de gauge e substituir depois. Claro, você tem integral. E quando essa fonte sai, e você lembra do método funcional. Lá na QED, lembra da QED? Quando a gente produzia aqui, a gente tinha J mi a mi. Aí a gente produzia aqui embaixo J mi, D mi, já mi. Aí a gente integrava esse cara aqui, jogava esse cara para cá, né? Demite alfa. E aí a gente jogava esse cara para cá, mas J mi é a derivada do Z em relação a A. E aí a gente produzia as nossas identidades, a gente ia gerando a partir desse termo aqui. Lembra que tinha medida de integração, que era invariante, o único termo que quebrava a simetria de gauge era esse e o gauge fixo, né? Eu tinha um termo de gauge fixo aqui, 1 sobre 2 alfa, dmi a mi, ao quadrado, né? Então a gente produzia o termo que era dmi a mi, vezes dmi do delta mi, produzir aqui um D'Alembertiano de alfa. D'Alembertiano de alfa. Então a gente ficava com esse termo aqui, com esse dmi aqui, e o termo que vinha da fonte. Juntava esses dois, substituía então o valor médio do campo, substituía cada fonte que aparecia aqui pela sua derivada em relação a, a gente estava com identidade desse tipo aqui. E aí a gente tinha a parte longitudinal e essa parte jogava para a identidade e depois ia tirando, deriva 2 vezes em relação a A, ficou fazendo as operações que eu quiser, mas a gente gerava uma equação mestra a partir da variação de gauge. Então o que a gente faz aqui? Só que agora o caso é não abeliano. Então eu tenho que pegar a variação de gauge desse termo e ver os termos que sobram aqui. E aí substituir, claro, cada fonte, né, pela derivada do Z em relação a A. A gente faz aqui, tá bom? Claro que aqui ele já está, vamos dizer, ele está usando as funções de matemática do Edilson. Depois a gente faz aquilo que a gente fazia, transformar do Edilson para passar de um funcional para outro, tá certo? Mas essa equação aqui é a equação análoga da nossa equação naquele, é a equação da onde sai a identidade de ordem. É a variação do Z, a gente usa esse fato aqui, delta Z. Variação de gauge do delta Z é zero. Por quê? Porque esse objeto só depende das fontes. Então, quando fizer uma variação de gauge no A, o A é uma variável muda de integração. Então, esse Z não vai ter a simetria, não vai sofrer variação de gauge. Então, a gente põe que delta Z é igual a zero, aí faz explicitamente a variação do delta Z, se isso aqui é invariante, a gente vai ter que fazer a variação do expoente, certo? E produz os termos que vão gerar essa identidade.
graus de ordem. Tá certo? É o mesmo procedimento que a gente tinha lá das identidades de ordem casabeliana, só que agora com os devidos nuances. Então esse termo aqui dá para nós isso aqui, tá? Demi a mi, a variável x, demi a ni na variável y, tá? Sobre alfa igual a isso aqui, igual a menos delta AB, delta de x menos y. Sai daqui. Então, isso aqui está me dizendo justamente que a parte longitudinal, que é a parte de gauge fixa, na função de Green, na parte longitudinal do campo, é a mesma que da teoria livre. Isso aqui é o demi a mi livre. Né? O propagador, né? A parte livre é a parte da função de 2 pontos da teoria livre. Então, aquilo lá está levando em conta os efeitos de correção, de loop, e isso aqui é a parte livre. Então, a gente mostra que a função de Green para a parte longitudinal do campo de gauge, ela não sofre nenhuma correção quântica. Ela mantém o mesmo valor que ela tinha a trilevel, ela mantém a todas as horas. Então, é a não renormalização da parte longitudinal, que é justamente por isso que nós não introduzimos um contratermo para o 1 sobre 2 alfa demi a mi ao quadrado, porque ele não muda o seu valor quando incorpora as correções quânticas. Isso aí se derivou. Isso aqui deriva, eu tiro o dy disso aqui e uso aquela equação de lá. Aí para você derivar, você vai produzir esse termo aqui. Aí quando você usar aquela equação lá, você vai produzir aqui exatamente a função, você vai produzir o D'Alembertiano mais isso aqui atuando no M. Você vai produzir justamente a função de Green. Você vai produzir. O que está acontecendo aqui é o seguinte: esse operador aqui, quer dizer, M, né? É esse operador aqui. Quem daria o N-1. Então, quando a gente atuar com tirar a derivada em relação a y' dessa equação, eu vou produzir a derivada em relação a y', vou produzir essa divergência, vou produzir esse D'Alembertiano e vou produzir o demi desse operador. Então, basicamente, o que eu vou produzir é um MAC N-1CD. Então, isso aqui é delta. Isso aqui, eu vou produzir um operador aqui que é justamente o inverso do M-, vai produzir MN-1. Então, MN-1 dá delta de AB, delta de X. Você produz justamente como se você tivesse o D'Alembertiano a menos 1, você coloca, então você produz o D'Alembertiano. Então, você vai pegar o cara pelo seu inverso. Então, ao tirar simplesmente a divergência dessa equação, e lembrando que M é esse operador aqui, o que a gente vai produzir na frente do M-1 é o M. Então, a gente vai produzir M-1, que daí que dá o delta. Então, sai naturalmente. Então, a função de 2 pontos, quer dizer, a parte longitudinal do propagador, né, da função de 2 pontos do campo de gauge, não é renormalizada, não sofre efeito. Você quantiza a teoria, mas a parte longitudinal do campo de gauge permanece clássica. Ela não recebe nenhuma correção de loop. Claro, se você pegar um gráfico isolado, você pode ter, mas a gente sabe que para calcular a função de 2 pontos tem que somar todos os gráficos. Né? Quer dizer, aqui na teoria de Anvil, a gente vai ter que pegar esse gráfico aqui, por exemplo, né? Vou ter que pegar esse gráfico aqui, é um loop. E vou ter que pegar o loop de Ghost. Então, isso aqui é a soma de todos os gráficos que eu posso fazer. Quando eu quiser calcular essa função de Green, é um loop, eu vou ter que pegar um loop, todos os vértices, né, todas as maneiras desse campo interagir. Então, esse campo tem trivértice. Eu não poderia pegar o quadro, esse aqui é o quadrivértice, né? Mas eu não poderia pegar algo assim, porque já era 2 loops. Então, eu vou pegar todos os gráficos de Feynman, que eu posso formar um loop com essa estrutura. Então, uma linha e outra linha. Então, o que eu posso fazer? Eu posso botar aqui um loop de campos de gauge, que é esse cara aqui. Posso colocar aqui, eu estou usando o trivértice, posso colocar aqui o loop de Ghost. Campo de gauge, Ghost, campo de gauge, Ghost, para fechar um loop. E posso formar esse. Aqui as custas do quadrivértice. Então, quando eu somar esse diagrama com esse diagrama, com esse diagrama, quando eu fizer o cômputo geral, a parte longitudinal dessa função de Green aqui, para eu calcular essa soma total aqui, vai dar alguma coisa que é do tipo delta
mini menos K2, esse aqui é o momento externo, P2 eta mini menos Pni vezes gráfico, vezes eu vou poder fatorar, se eu somar esses gráficos todos corretamente, eu vou fatorar isso aqui na frente do resultado. Então está mostrando que a soma de tudo dá naturalmente transversa. Então quando eu somo todos os gráficos de Fábio, claro que esse gráfico aqui produz uma parte longitudinal. Esse aqui também, mas cancela. Então, o efeito final de somar todos os gráficos a um loop que dão contribuição para essa função de Green aqui, somando todos os gráficos, eu vou fatorar isso aqui na frente de um certo valor aqui, que depende das integrais, aqui que estão os infinitos. Mas o que eu estou mostrando é que a parte longitudinal da função de dois pontos, ela não vê a teoria ser quantizada. Classicamente, é isso que você sabe. Mas ninguém diz que quanticamente isso teria que ocorrer. Classicamente, a gente pega o campo de gauge, a gente sabe, dmi a mi igual a zero. Lá na teoria, lá no Jackson mesmo, teoria de Maxwell, né? Dmi a mi igual a zero. Então, meu gauge fixing é esse. Quando você quantiza, e aí você olha no teu propagador, que é o propagador, quando a gente calcula lá o propagador, né? O propagador tem duas partes, só para lembrar, fazer isso aí é importante, é simples, ao mesmo tempo, quando a gente calcula lá, vamos voltar para o caso dele, menos a mi, da Lambertiano, θ mini, é o que vem do f mini e f mini, depois tem a parte que vem do 1 sobre alfa, a mi, da Lambertiano, ômega mini, a mi. Então, quando a gente vai tirar o propagador, eu vou ter que pegar esse operador, mais esse operador. Aí a gente inverte. A gente aprendeu lá, 1 sobre Lambertiano, θ mini, mais alfa, ômega mini. Então, quando a gente tira, passa para o espaço dos momentos, isso aqui fica 1 sobre K2, não esquece os fatores aí, né? É eta mini, menos K mi sobre K2. Depois, mais alfa, K' sobre K2, né? Então, essa vai ter 1 sobre Lambertiano, vai ser 1 sobre Lambertiano, então é alfa sobre alfa sobre K2, e o K' sobre K2. Então a gente consegue fatorar isso aqui dessa forma, 1 sobre K2. Né? Então você tem isso aqui, o propagador tem essa forma aqui. Então, essa forma aqui, isso aqui é a parte transversa, isso aqui é a parte longitudinal. Se eu agora calculo o propagador incorporando as correções de loop, essa parte aqui muda. Esse termo, 1 sobre K2, vai receber uma contribuição que eu posso chamar aqui de indicadores, que depende dos gráficos que eu vou calcular. Então, isso aqui, então, quer dizer, eu estou dizendo o seguinte, pega a teoria, incorpora as correções de loop e recalcula o propagador ao loop. Aí eu vou ter isso aqui vezes o θ mini. E está aqui. Quando eu for olhar essa parte, mesmo depois que eu incorporar os efeitos de loop, continua sendo a mesma coisa que a teoria clássica. Então, essa parte do propagador, o que ela é na teoria clássica, ela é depois de eu incorporar qualquer efeito de loop. Então, a parte longitudinal do campo de gauge, ela não vê a quantização. Na verdade, é um campo auxiliar. Ele é um campo que vê todo mundo se quantizar ali do lado de fora. Ele vê a festa do lado de fora. Então, é isso que diz a identidade de Lagrange, essa primeira identidade. Não há renormalização da parte longitudinal do propagador do campo de gauge. Só a parte transversa recebe as correções do loop. Então, como você lembra, as correções do loop são H cortado elevado a loop, né? H cortado a L menos 1. Então, classicamente, a teoria 1 sobre H cortado, quando eu incorporo o efeito de um loop, é H cortado, quando eu incorporo o efeito de dois loops, é H cortado ao quadrado. Então, os efeitos de loop estão entrando só aqui, e essa parte aqui, ela não vê nenhum loop entrar. Ela como se a teoria continuasse uma teoria híbrida. Certo? Então, é isso que está dizendo a identidade da Lagrange. Essa identidade diz isso. E ela sai automaticamente daqui. Então, isso vale tanto na teoria abeliana quanto na teoria não abeliana. Então, é isso que garante que, ao renormalizar, o fóton não ganha massa. Porque você poderia perguntar o seguinte, tudo bem, quando eu incorporar, tem o meu propagador de fóton livre, é aquele que está lá. Aquele propagador. Quando eu começo a colocar aqui a interação, esse campo interage com ele mesmo, forma esse gráfico. Esse campo, ele interage com o close, forma esse gráfico. Esse campo interage com ele mesmo. Então,
Quem disse que ao somar tudo isso eu não poderia gerar um termo do tipo algum parâmetro, μ2 vezes a mi? Isso aqui justamente estaria me dizendo que a parte longitudinal, eu ia gerar um termo que é tanto transverso quanto longitudinal. Então, eu ia corrigir esse setor aqui. Então, mas como isso não acontece, eu não gero nada na parte longitudinal, eu não posso gerar massa para o campo de Gauge. Então, as correções quânticas da teoria são incorporadas na teoria de partida, mas elas não mexem na massa do fóton. O fóton continua de massa zero, o campo de Gauge continua com massa zero, graças a essa identidade de a parte longitudinal é intocada pelo processo de quantização. Certo? Esse é a mensagem dessa primeira identidade de Taylor, de nova Taylor aqui, que é a identidade de ordem daqui. Então essa é a primeira coisa. Depois, a partir daquela identidade, então a identidade mestra é essa. A primeira operação que se faz é tirar a divergência y. A primeira operação, claro, é gerar aquela identidade corretamente, tirar aquela relação corretamente, mas o mapa da mina é esse. Fazer a variação de Gauge de tudo que está aqui. Vai haver uma série de cancelamentos e vai sobrar um termo que a gente vai poder reproduzir. Aí isso aqui. Lembrando que vão aparecer campos e fontes no integrando. Vamos fazer a variação daqueles termos e aí a gente sabe substituir pelo método funcional, a gente sabe como transformar, botar aqueles termos que estão nos integrantes, que são valores médios do campo, em termos de função de meio. Tá. Segunda prescrição que ele dá, eu acho que agora ele vai já para a função de vértice. Próxima operação que ele faz é essa aqui. Tá? Para obter o análogo da identidade de ordem 10, que eu chamo de identidade de ordem 10, no PRD, a identidade de ordem 10, é aquela identidade que nós derivamos na semana passada, que dava para nós que o DMI, né, a gente pegava para a identidade de ordem, aqui é trivértice, né, estava relacionado com o propagador, né, do ferro. Aquela identidade que dava para nós uma relação gama mi, DMI de gama mi, de x, YZ, era, vamos lembrar, né? Dava aqui o fator de delta, de x menos y, aí dava na função de 2 pontos, né? Função gama 2, o alfa beta, que é o gerante, dava gama 2, psi barrado, psi, e mais o termo x menos c, psi barrado. Era a relação, a função de Green que relacionava o vértice com o propagador do campo de matéria, do campo vertical. É aquela relação de identidade óbvia que no final do dia mostrava para a gente que a função de Green que renormaliza o vértice, a constante de renormalização que renormaliza o vértice é igual àquela que renormaliza a função de onda do psi, aquele produto Z3, Z psi menos 1. Tá bom, era essa identidade de ordem. Ele vai fazer essa identidade de ordem. E que o análogo dessa identidade, no caso da QD, então ele vai pegar a função de 3 pontos. Então, isso que ele está dizendo aqui. Então, o procedimento que ele faz é derivar essa equação, diferencia 2 vezes aquela equação mestra em relação às fontes. Então, ele vai pegar uma derivada em relação a uma fonte eta mi, derivada em relação a uma fonte eta capacidade, né? Derivar essa equação aqui 2 vezes e, claro, no final tomar eta igual a zero. Vamos pagar isso aqui. Então a identidade que a gente ganha é essa. A próxima identidade de ordem que a gente ganha é essa aqui. Menos vou dar para vocês. Vamos isso sobre alfa. Aí a minha x a mi d função de 3 pontos. No caso da QED, a gente gerava uma função de 3 pontos com fóton, psi barrado e psi. Aqui a gente gera com os 3 fótons. Então ela dá para nós a seguinte coisa aqui. A coordenada x, eu vou derivar em relação a mi, essa função, aquela função de Green do M. M menos 1 AB, coordenadas x, z,
ali C. Ali B de Y. Tá certo, né? Eu vou produzir AB, AB, ABC, AB, ABC. Só tem uma coisinha que eu estou estranha. Esse aqui deve ser um sprint do trabalho. Opa, aqui a gente tem os 3 índices. Ah, não. Tá, um sprintzinho. Depois, o outro termo aqui. Opa. Que vai ser E aliar X D na coordenada Y I N YZ menos 1 BC mais G F AD. AD na coordenada X N S legal. E tem o último terminho aqui, que é esse termo aqui, mais G F B Desculpa fazer vocês copiarem isso aqui, não é nem tanto para copiar, porque depois vocês vão poder ler o texto, é só para a gente poder estabelecer a discussão. Então, claro, isso aqui também não é uma coisa imediata, na teoria do Abeliano, mas o procedimento é esse, derivar 2 vezes em relação à fonte e no final tomar a fonte igual a zero. Aqui vocês vão lembrar do seguinte, né? Quando a gente tem o Z, a gente tem 3 funcionais geradores. A gente tem o Z, a gente tem o W e a gente tem o gama. Ele está trabalhando com o Z. Então, são lembrados que quando a gente faz derivado de Z em relação a eta, a gente vai ganhando a função dZ de eta, vai dando as funções a mi. Então, significa que quando a gente vai, quando ele diz que está derivando, a derivada de Z em relação a eta dá mi, a derivada segunda dá uma mi, né? Então, quando ele diz essas relações, quer dizer, derivar em relação a essa equação, significa que a gente está fazendo no fundo isso aqui, derivando, tem uma relação funcional dz de eta igual a A. Então, vamos imaginar que cada A que está aqui é um dz de eta. Nesse sentido, ele está dizendo, o A é um dz de eta. Então, quando eu vou derivar isso aqui, eu vou produzir um d2z de eta 2. Então, é nesse sentido que ele está falando. Vocês podem perguntar, poxa, onde é que está o eta aqui? Nessa equação que eu vou derivar em relação a essas fontes, não estão aqui. Ele está trabalhando com o funcional Z. O funcional Z, quando a gente está dizendo que isso aqui é o A, na verdade, isso aqui é um dz de eta. Certo? Quando eu derivo o Z em relação a eta, eu vou produzir o valor esperado do A. Onde é nesse sentido que a gente está falando. Então, esses objetos são funcionais. dz de eta é A. Então, A é uma função de eta implicitamente. É só olhar lá, acho que aparece aqui. A nossa, o Tião fez um pouco isso também, né? Que a parte de integrais funcionais, aqueles conceitos básicos de variação e derivação em relação às fontes externas e a relação entre as funções de. Muito bem. Então, essa relação aí está válida, não. Tem uma função de 3 pontos aqui, né? Os 3 campos, então isso aqui vai me produzir. Então, isso aqui está válido na teoria, é normalizada. Quando eu colocar aqui, substituir isso aqui tudo pelo termo, eu vou produzir aqui o ZA a menos 3 meios. Aqui nós vamos produzir ZA a menos meio, e aqui também, dentro desse objeto, nós temos o C
temos um φ, temos um A ali dentro. Então, quando a gente substitui essas relações aí, aqui ele faz a coisa meio salteada. Ele deriva primeiro as identidades e depois ele ganha as relações. Deixa eu botar logo as relações para vocês, para ficar claro. Então, essa identidade de ordem aqui, ela está dando para nós a função diversa. O resultado básico dela, deixa eu pegar aqui o 3 pontos, está aqui, o que ele chama, vamos fazer com o que ele está chamando, no paper dele, vou botar aqui a correção, no paper do slide 9, ele chama de Z1, o que nós estamos chamando de Z3. Aquela função, a renormalização do vértice, ele chama de Z1, nós chamamos de Z3. Depois, a renormalização do propagador do campo de Gauge, que nós chamamos de ZA, ele, pelo paper dele, chama de Z2. Só para a gente fazer nosso dicionário. Nosso dicionário é o seguinte: nós tínhamos ZA, renormalização da função de onda do campo de Gauge, renormalização do trivértice de Gauge, renormalização do quadrivértice de Gauge, renormalização do Ghost, ZC, e depois Z3 til. Era a renormalização do vértice Ghost campo de Gauge. Por falei, o episódio 9 aqui, ele chama o CA, o nosso CA, para ele, é o Z2, que é a renormalização da função de onda. O nosso Z3 é o Z1, ele chama de Z1. O Z4, eu acho que ele chama de Z4, deixa eu pegar aqui a outra expressão, para depois no final do paper. Isso. O Z4, que ele chama de Z4 dele, tem diferença. Só que eu vou aproveitar os resultados dele, né? Então, o Z3 ele chama de Z1, Z4 é o próprio Z4, o Z do Ghost chama de Z. O Z do Ghost ele chama de Z2 til. Isso aqui ele chama de Z2 til. Vou botar aqui. E o Z3 til, o Z2 til ele chama Z2 renormalização quadrática do campo de Gauge e a renormalização quadrática do Ghost. Então ele diferencia chamando um Z2 e o outro Z2 til. E a função de mudar dois campos de Gauge. Então, só para não confundir, isso tudo que eu estou colocando aqui é dele, o slide 9, e essas aqui são as nossas. O que ele chama de Z1 é a renormalização do vértice dos três campos de Gauge. O que ele chama de Z1 til é a renormalização do Ghost, do vértice Ghost, campo de Gauge. Tá? Então, o que ele diz, né, que sai daquela identidade de slide 9, saem as seguintes relações. A primeira relação que sai é Z3 a menos 1. Então, como a gente fazia das outras vezes, a partir da identidade de slide, a identidade de ordem, a gente escreve essa identidade de ordem para o setor bare, escreve essa identidade de ordem para o setor renormalizado, quer dizer, a gente passa essa identidade de ordem aqui para tudo bare e ela tem que ser válida. E isso aí, então, impõe aquelas relações entre as constantes de renormalização. O procedimento é o mesmo, não é tão simples quanto, mas formalmente é o mesmo procedimento. A relação que ele obtém aqui é essa aqui, Z2, vamos ver já, Z2 a menos 1 vezes Z1 é igual a Z2, isso aqui é a dele, vou transferir para o nosso, Z2 til a menos 1, Z1 til. Então ele obtém essa relação aqui, a primeira relação entre as constantes de renormalização. Então isso aqui, esse C2 a menos 1, para nós é o ZA a menos 1. Z2 é o ZA. O Z1 é a renormalização do vértice, é o Z3. Isso aqui é igual a Z2 til, então é a renormalização da função de onda do Ghost, que nós
nós chamamos de ZC. Então, para nós é o ZC a menos 1. E isso aqui para nós, eu acho que é o Z3 til. O Z1 til é o vértice ghost campo de gate. Para nós, o ghost campo de gate é esse aqui. Então, essa relação aqui é a primeira consequência. Vamos ver isso na aplicação. Então, é a primeira relação, é a primeira consequência que sai das identidades das identidades de Slavnov. Aí aqui ele faz a mesma coisa que nós fizemos, que define os campos normalizados, os campos dele, e aí ele pega uma outra identidade, que eu vou dizer para vocês qual é. Ah, tá. Ele pega. Então, depois dessa aí, ele vai escrever 68. Então, essa aqui está tudo ok, não tem nada, é página 269, para a página 270, que é essa aqui. Ah, depois escreve-se a função 270, tem um resultado novo aqui. Então tá. Depois chega-se à seguinte relação. Pegando essa identidade aqui e operando para, então vamos derivar agora em relação a três fontes, não duas. Derivando em relação a duas fontes, nós obtemos a função de três fontes. Derivando em relação a três fontes, nós vamos obter a função. A gente derivava, vocês lembram lá que a gente sempre tinha essa história, a gente derivava em relação a menos uma fonte para ganhar a função de mais uma fonte, de mais um campo. Então, quando a gente derivar em relação a três fontes, fazer aquela método funcional de derivar em relação a três fontes, ganhar a função de uma identidade de ordem. Então, a identidade de Slavnov table para a função de quatro pontos. Não vou escrevê-la aqui não. Ela está no table, mas o resultado importante que ela dá para nós, na notação dele, é que o Z3 é igual a C1 ao quadrado vezes C2 menos 1. Então, o Z3 não tem nada a ver. Isso aqui para ele é uma outra notação que eu vou pular. Isso aqui é bobagem, porque ele mostra de uma outra forma, mas pelo que nós encaminhamos aqui, nós vamos ter o seguinte, na verdade, a relação que sai daí é que o Z4, que nós chamávamos de Z4, que é aquele K4, que é o contratermo associado ao vértice de 4 pontos, vai dizer que o Z4 é igual a 1.